Boa noite, queridos irmãos. Eu tenho trabalhado com vocês, por ocasião das mensagens, o tema Vida em Cristo. E é um grande desafio a gente viver em Cristo, viver para Cristo, viver com Jesus, nesse mundo que nos convida a não viver com Jesus. Por isso nós temos trabalhado um pouquinho essa temática. Semana passada falamos sobre a autodisciplina, a importância da gente disciplinar a nossa vida para as coisas de Deus. E eu ainda quero continuar falando com vocês sobre disciplina. Mas antes, eu preciso tratar de um assunto muito importante sobre a nossa espiritualidade. Sobre como nós devemos desenvolver a nossa espiritualidade. E depois, sim, a gente entrar na autodisciplina, as disciplinas espirituais, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês esse ano, essa temática das disciplinas espirituais. A gente aprofundar a nossa vida em Cristo. Qual que é o nosso modelo, então? Qual que é o nosso paradigma? Para onde é que a gente olha? Para a gente saber como andar com Jesus, como andar com Deus? É a Bíblia. No Antigo Testamento nós temos um paradigma muito bom, que é o povo de Israel. O povo de Israel é o modelo, é o padrão. A gente olha para o povo ali em toda a caminhada, desde o Gênesis até Malaquias, e a gente vê exemplos bons, exemplos ruins. A gente vê a caminhada do povo de Deus, desenvolvendo a sua espiritualidade, de repente deixando Deus de lado, e a gente tira várias lições, a gente aprende a caminhar com Deus olhando para o povo de Israel. No Novo Testamento a gente já tem o exemplo de Jesus, dos discípulos, o exemplo da igreja primitiva, e a partir desses exemplos, então, a gente também aprimora a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus. Hoje eu queria focar no exemplo do povo de Israel, no convite de Deus para o seu povo para uma vida com Ele. E como que isso se deu em determinado momento da história, o que o povo fez, o que o povo não fez, e a gente tirar algumas lições hoje, para depois a gente então entrar nas disciplinas espirituais, que vão nos ajudar também a aprofundar nossa vida com Jesus. Então eu quero recontar uma parte da história do povo de Israel com vocês hoje e tirar algumas lições para a nossa vida. Vamos começar lá em Êxodo, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu acredito que a história vai ser recontada, vocês vão lembrar junto comigo. Uma história conhecida. Aliás, um momento da história do povo de Deus muito conhecido. Livro de Êxodo, capítulo 14. Eu queria ler com vocês versículos 30 e 31. Finalzinho do capítulo. Quando nos diz assim a palavra de Deus. Preste atenção, depois mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer a esse e a outros textos também. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aonde nós estamos aqui, meus irmãos, na história do povo de Deus? O povo de Deus estava preso no Egito. Deus ouviu o clamor, falou: eu vou resgatar meu povo. Deus viu a opressão, viu o sofrimento, falou para Moisés, chamou Moisés: você vai. Moisés titubeou, né? Não, mas eu não sei. Não, mas você vai. Foi. Aí vem a história das 10 pragas. E alguns domingos atrás, eu compartilhei em algumas classes de escola dominical, na classe aqui do templo, na classe das mulheres lá atrás, na classe dos adolescentes, como que foi a primeira Páscoa, vocês lembram? A instituição da primeira Páscoa, que foi um pouquinho antes da 10ª praga, quando Deus falou assim para o seu povo: olha, a libertação está chegando. Vocês creem que a libertação está chegando? Então matem um animal, passem o sangue na ombreira da porta, porque a libertação está chegando.
Então a primeira Páscoa foi celebrada como um ato de fé. A primeira vez que a Páscoa foi celebrada foi um ato de fé. E aqui, no capítulo 14, no finalzinho, o povo foi liberto. Aquela celebração fez sentido. Valeu a pena passar o sangue do cordeiro na ombreira da porta, porque hoje nós fomos libertos, é o povo de Israel, aqui no capítulo 14, versículos 30 e 31. A promessa daquela primeira Páscoa se cumpre aqui, meus irmãos. O povo atravessa o mar, o inimigo é vencido, é derrotado. Agora o povo pode dizer: nós estamos livres, graças ao poder do nosso Deus. Uma história maravilhosa, porque pela primeira vez em 400 anos, meus irmãos, Israel pode dizer que é um povo livre. 400 anos de escravidão, de sofrimento, de dor. E graças ao poder remidor de Deus, o povo foi liberto. A libertação aqui, meus irmãos, ela corresponde a um novo nascimento, ao convite de Deus para uma nova vida. Por isso exigiu um ato de fé, matar um animal, passar o sangue na ombreira da porta, porque é um convite à fé no Deus que liberta. Deus tira o povo da escravidão para conduzi-lo para onde? Para a terra prometida, lá para a terra prometida. Vamos agora a um outro texto histórico, Deuteronômio capítulo 1. Abra sua Bíblia aí comigo. Amanhã você pode falar assim: nossa, eu não lembro nada da mensagem, mas que eu aprendi a folhear a Bíblia, eu aprendi. Deuteronômio capítulo 1. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Lembrando, nós estamos recontando a história do povo de Israel. Já vimos que o povo foi liberto com grande poder por Deus. E agora nós estamos em Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, que diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizarabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º do 1º dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou Moisés de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos no Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis que a terra que eu pus diante de vós, eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Esse versículo é importante, a gente tem que ler ele direitinho. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Até aqui. O que nós temos aqui, meus irmãos? O relato do que aconteceu depois que o povo atravessou o mar. E diz o texto que com 11 dias de caminhada, o povo chegou em Cades Barneia. E do alto do monte, eles já avistavam a terra prometida. 11 dias de caminhada. E Deus chama então Moisés chama então o povo, e Moisés fala: olha, eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais. 11 dias, meus irmãos, o povo chegou lá.
Você sabia disso? Que o povo de Israel, depois que foi liberto, com 11 dias, chegou na terra prometida? Já estava vendo o lugar? E aí você pode perguntar, mas parece que a história não é essa? E não foi mesmo. Não foi mesmo. A questão, meus irmãos, aqui é o seguinte: Deus já tinha prometido aquele local, aquele lugar para o seu povo, mas o local estava habitado. E aí o povo temeu, o povo ficou com medo, o povo se acovardou, se apavorou. Pô, mas e agora? Tem gente lá. O que nós vamos fazer? E Deus falou: vão lá, possuam a terra de vocês. Esse povo está aí, vieram depois. Eu prometi dar esse local para eles. A gente bota eles para morar em outro lugar. A gente faz um condomínio, apartamento de 60 metros para cada um. Mas aqui é o lugar para vocês. E conta a história que Israel ficou tão temeroso que resolveu mandar 12 espias. Vocês conhecem a história? Vamos lembrar a história então? Números, capítulo 13. Esse aqui a gente vai ler menos versículos, mas vale a pena a gente ler, meus irmãos, para recordar a história. Números, capítulo 13. A partir do versículo 1, que diz assim: é como se Deus estivesse dizendo: tá bom, Moisés, ok, eles estão duvidando, eles estão receosos, então vamos mandar os homens. Versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis a um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 17 agora, meus irmãos: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Agora eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, no versículo 27 desse capítulo, o relatório dos espias. Os espias vão, trazem um relatório. E diz a palavra de Deus assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Tem um outro texto paralelo, se eu não me engano, em Deuteronômio, que fala que eram frutos assim, gigantes, que eles nunca tinham visto os frutos tão bonitos. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, esse povo é grande. Tem um outro texto que fala que eram gigantes. Era do pastor Walter para cima. E eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo, meus irmãos. Eles ficaram com medo de ir para onde Deus estava mandando ir. Eles temeram. 10 espias deram esse relatório. 2 deram outro relatório. Olha o versículo 29, aliás, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, peraí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel
infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Você já viu gente que faz assim? Que vê um problema, de repente aumenta o problema, né? Fala: nossa, a gente é igual um gafanhoto. Olha só, gente, o medo era tanto que eles aumentaram o problema, mais ainda, e fizeram aquela fake news, né? Mandaram o WhatsApp para todo mundo, falando: ó, não vai rolar, o negócio lá é feio, a gente é igual gafanhoto. Puseram medo em todo mundo. Josué e Caleb ficaram decepcionadíssimos. Diz o capítulo 14, versículo 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. 10 espias falavam: não vamos, vai dar ruim. 2 espias falavam: gente, Deus falou para a gente ir, vamos. É promessa de Deus, vamos confiar nisso, vamos em direção à promessa. Geralmente o conselho é a sabedoria da multidão, né? É a sabedoria da maioria, né? Mas é possível também a maioria estar errada, né? E a maioria estava errada aqui. A maioria estava errada. Ao invés de entrar na terra prometida, meus irmãos, o povo de Israel vagou por 40 anos. Vagou não só fisicamente, mas espiritualmente, por não crer nas promessas de Deus, por não atender ao convite de Deus, por mais ousado que fosse. Deus já tinha libertado esse povo com mão poderosa do Egito. E agora, diante de um problema que eles podiam lidar, eles deram para trás. Israel, meus irmãos, é o protótipo espiritual para nós. E eu queria dizer aqui para vocês que geralmente a gente pensa em Canaã, na terra prometida, como o céu, não é? A gente não costuma fazer uma referência da terra prometida com o céu. E eu queria dizer para você que teologicamente não é o mais correto pensar assim. A terra prometida é a realidade que Deus quer para o seu povo. Hoje, agora. Esse povo poderia ter tomado essa terra no 12º dia de caminhada, mas resolveram perambular 40 anos pelo deserto, porque desobedeceram. E Deus falou: essa geração não entra. Essa geração não entra. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Canaã, meus irmãos, não é o céu. A terra prometida é o convite de Deus para uma vida com Ele. Quando a gente pensa na terra prometida, a gente pensa no mana, leite e mel, não é? Por quê? A gente é cativado por isso, não é? Fartura. Não vai faltar. Mel para o suco, mel para o chá. Mas vocês sabem o que mais, meus irmãos, deveria atrair o povo para Canaã? Não era só o leite e o mel, não era só a abundância das frutas, a terra fértil. É o convite de Deus para uma vida com Ele.
uma vida intensa, uma vida entregue, uma vida obediente. E nesse sentido aqui, eu acho que eu estou fazendo aí um segundo tempo da mensagem que o presbítero Isaías trouxe há um tempo atrás aqui, né, uns domingos atrás, que eu sei que foi muito boa, que ele falou sobre alguns exemplos do quase, né? Quase, o povo de Israel estava aqui, meus irmãos, 11 dias de caminhada chegaram, quase entraram na terra prometida, voltaram para trás. Para nós hoje, entrar na terra prometida é a vida em Cristo, é viver com Jesus. E o convite é esse, é a gente entrar na terra prometida. Isso equivale à fé em Jesus, crer em Jesus. Agora eu sou de Jesus, Ele é Senhor da minha vida, agora eu caminho com Ele, para Ele, junto dEle. Isso é estar na terra prometida. É uma realidade que Deus quer para nós hoje. Hoje. Quem crê em Jesus não está mais cativo no Egito, não está mais acorrentado, aprisionado no cativeiro. Quem crê em Jesus foi liberto, atravessou o mar, o inimigo foi vencido. Vocês viram os cânticos que a gente cantou, meus irmãos? Cantai, pois, a vitória. Você cantou isso? O inimigo afundou-se no mar. Vencidas as barreiras que nos impediam, entremos na terra de Canaã. É o convite para uma vida com Deus em plenitude. Em plenitude. Quem crê em Jesus é chamado para uma vida nova em Jesus, liberto, na terra prometida, desfrutando do leite e do mel. Então essa história eu queria recontar com vocês e agora eu queria tirar algumas conclusões. Há 3 lugares para a gente estar, meus irmãos: no Egito, no deserto, na terra prometida. E eu queria perguntar para você, aonde você está? Em que ponto dessa caminhada com Deus você está? No Egito ainda, acorrentado, sofrendo alguma opressão, precisando da libertação? Pois nós temos uma libertação em Cristo Jesus. E o convite para você é esse, por um acaso você está nessa condição. Não viva mais cativo, não viva mais preso. Liberte-se em Cristo Jesus. Ele é o nosso general, Ele tem a chave da vitória. Vá até Ele. Segundo lugar que nós podemos estar, meus irmãos, é no deserto, perambulando. Às vezes com vontade de voltar para o Egito, às vezes com vontade de entrar na terra prometida, mas eu queria dizer para você que talvez até pior que estar no Egito é estar no quase. É o vai e não vai. Jesus falou sobre isso lá em Apocalipse 3, versículo 13, quando ele fala que pior que o frio é o morno. Jesus convida a gente para ser quente, para entrar nessa, para enfrentar os gigantes, seja lá quem for, mas entrar na terra prometida. E é claro que o terceiro lugar, o ideal, é a gente entrar na terra prometida. É a gente chegar em Canaã. É a gente, então, se entregar para uma vida com Deus e desfrutar dessa vida com Deus. Esse é o ideal. Não sei se você está perambulando, se você já chegou em Canaã, ou se você está com vontade de voltar para o Egito. Pode ser também. O povo de Israel, por várias vezes, ficou morrendo de vontade de voltar para o Egito, né? Várias vezes o povo de Israel falou, nossa, mas trouxeram a gente aqui, para as nossas crianças, para a gente morrer aqui diante desses gigantes, né? Melhor fosse, né?
aquele saudosismo, aquela nostalgia ruim, aquela vontade de voltar para o Egito. Mas então, meus irmãos, eu queria tirar algumas conclusões com vocês. A primeira é que a vida, essa vida com Deus, essa vida com Jesus, essa vida na terra prometida, ela é marcada por algumas coisas. Primeira, superação de barreiras. Deus chama a gente, meus irmãos, para entrar na terra prometida, mas não é para ficar longe de problema, não. Não é para a gente chegar lá, sentar na rede com uma água de coco e lá ficar até morrer. Não. A vida com Deus, meus irmãos, ela ainda é uma vida que tem barreiras, que tem lutas, mas uma vida de superação. Uma vida em que aquele que nos libertou do pecado, da morte, agora chama a gente para uma caminhada, ainda nesse mundo de pecado, ainda nesse mundo de dificuldade, de luta, mas de superação. Por isso nós temos que confiar a nossa vida nas mãos do Senhor da Galileia, para Ele continuar conduzindo a nossa vida. Se você já chegou em Canaã, o convite é esse. Lá, meus irmãos, ainda não é o céu. Nós vamos ter problema. O povo de Israel chegou lá, ainda teve muito problema. Depois que entrou em Canaã, tiveram lutas, tiveram que lidar com a idolatria, tiveram que lidar com reis ruins, juízes, tiveram que se levantar para trazer o povo de volta. Houve problema, houveram barreiras que precisavam ser superadas. A vida com Deus ainda é uma vida de superação de barreiras. Não é o céu ainda. Não é o céu. A pergunta é: você confia na providência de Deus? Você confia que o Deus que libertou você da escravidão é capaz de conduzir a sua vida em segurança? Por mais que a gente tenha que enfrentar dor, lágrimas, lembrando que o mais importante da terra prometida, meus irmãos, não é o leite e o mel, é o Deus que nos aguarda lá para uma vida com a gente. Você confia que Deus vai conduzir a sua vida superando as barreiras? Outra coisa, meus irmãos, a vida que Deus nos chama, a vida na terra prometida, é uma vida marcada pela confiança, pela obediência, coisa que é tão difícil a gente cultivar, não é? Deus mandando o povo enfrentar aquele povo aparentemente mais forte. Como é que a gente faz isso? Confiando e obedecendo, se submetendo à vontade de Deus, entendendo que é o melhor, que o caminho é esse, que a barreira a ser superada é essa. A entrada em Canaã é um sinal de obediência. E aí nós temos que confiar na condução de Deus, na direção que Deus nos dá. E obedecer. Mas também, meus irmãos, é uma vida marcada pela santidade, pela adoração e pelo serviço. Santidade no sentido de que Deus nos chama para uma vida nova, transformada, diferente. Diferente, com novos propósitos, novos valores, nova visão. Deus chama a gente para abandonar algumas coisas, para começar a fazer outras que a gente nunca imaginou que ia fazer. De repente está a gente sendo chamado para amar o inimigo. Como é que a gente faz isso hoje? Onde as pessoas até na internet tratam os outros como inimigo. Jesus vem e fala que a gente tem que amar o inimigo. A tendência hoje é fazer do amigo o inimigo. Olha só como é que Deus chama a gente para uma vivência diferente. É vida santa, meus irmãos. É vida consagrada a Deus.
É vida de adoração, é vida de serviço, é vida dedicada ao Senhor. Não somos mais os mesmos, meus irmãos. A nova vida que Deus quer para nós resulta numa aliança nova, em propósitos novos que Deus traz para o seu povo. Propósitos novos. Então eu queria concluir, meus irmãos, dizendo que nós não podemos ficar no deserto. Nós não podemos perambular espiritualmente. Isso é decretar a nossa decadência. Não podemos perambular na vida com Deus, sem entrar totalmente na vida santa, sem entrar totalmente na vida entregue ao Senhor. A condição do deserto é morna, ficar no meio do caminho, sem voltar para onde estava e sem ir para onde deveria ir. A gente não chegou em lugar nenhum. A gente não chegou. Não podemos ficar no deserto. Não podemos voltar para o Egito. Não podemos nos render à escravidão de novo. Não podemos voltar para o sofrimento, para a vida sem perspectiva, sem esperança. Voltar para o Egito não é uma opção. Não é uma opção. Devemos entrar na terra prometida. Lá está a vida nova com Deus. Lá está a vida em Cristo, que nós tanto almejamos. Essa vida em Cristo que nós estamos pensando em mergulhar nossa vida cada vez mais, é lá que nós devemos estar. O convite é esse hoje, meus irmãos. Lá está o leite e o mel, mas lá está o mais importante, o nosso Senhor Jesus Cristo está lá, esperando a gente para um relacionamento verdadeiro, para ser Senhor da nossa vida, para ser Senhor do nosso casamento, para ser Senhor da nossa profissão, para ser Senhor dos nossos filhos, para ser o Senhor do nosso futuro, das nossas finanças. Apesar de ser um convite, meus irmãos, e de lá ser o melhor lugar, nós não somos obrigados a entrar, não. A gente sabe que não somos, né? Cada um aqui sabemos que não somos obrigados. Mas o convite é esse, meus irmãos. A gente se aventurar nessa vida com Deus. A gente entrar na terra prometida. A gente experimentar a fé em Jesus. E antes de eu falar com vocês sobre disciplinas espirituais, eu queria trazer para vocês essa perspectiva que a Bíblia nos dá, de que nós corremos o risco de desejar voltar para o Egito, de talvez achar que está bom no deserto. De vez em quando a gente dá uma passadinha no deserto, mas nós não podemos ficar lá. Lá não é o nosso lugar. E eu chamo você, meus irmãos, para essa perspectiva da espiritualidade, uma espiritualidade mais intensa, uma experiência com Deus, entregue, obediente, superando barreiras. Superando barreiras. 11 dias, meus irmãos, e o povo de Israel podia ter entrado na terra prometida. Resolveram entrar depois de 40 anos. Que não sejamos nós a ficar perambulando pelo deserto, mas que a gente entre na vida com Deus de cabeça, de corpo e alma, entregues. Gosto muito de citar um versículo do apóstolo Paulo, vou citar de novo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, entreguem as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Pelo amor de Deus, é o pedido de Paulo. Entreguem as suas vidas, ofereçam as suas vidas como sacrifício ao Senhor. Entrem na terra prometida, desfrutem dessa vida nova. É o convite para mim, para você. Para a gente entrar de cabeça
Nós vivemos na geração do descompromisso, meus irmãos. E a gente traz isso para a vida com Deus. Não podemos viver com Deus uma vida meia boca, empurrando com a barriga. Isso é perambular pelo deserto. Deus convida a gente para uma vida de compromisso, de entrega, para a gente experimentar o leite e o mel. E é claro, o mais importante, a presença de Jesus, a companhia dele. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você. Quero orar com você antes da gente cantar um hino. Feche os teus olhos. Vamos conversar com Deus. Não sei como é que está o teu coração. Não sei como é que você está acolhendo essa mensagem. Não sei se você foi desafiado, desafiada. Não sei se tem alguma coisa te aprisionando. Ou se você está com vontade de voltar para o Egito. Tem tido alguma barreira te impedindo de uma vida mais profunda com Deus. Queria que você pensasse na sua vida. Seus últimos dias, as suas últimas escolhas. O convite de Deus é muito claro, meus irmãos. Ele age com mão poderosa para nos libertar. E nos chama a uma vida nova com Ele, superando barreiras. E eu queria convidar você para aceitar esse convite hoje. Se você está preso lá no Egito, que você se liberte e vá para a terra prometida. Não pare no meio do deserto. Se por um acaso a tua fé está morna, você está precisando de mais intensidade na tua vida com Deus, o convite também é para você. Entre na terra prometida, ou então volte para lá. Não perambule pelo deserto. Deus quer a gente em Canaã. Deus quer a gente caminhando em obediência, caminhando em superação. Deus quer a gente caminhando em santidade, adoração e serviço. Mas lembrando que o mais importante é que Jesus está lá, esperando por nós, esperando para olhar nos nossos olhos, para termos uma vida entregue aos pés dele. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua misericórdia nunca desamparou o teu povo, Pai. Nem nos momentos mais difíceis, nem nos momentos em que teu povo deu algumas cabeçadas, Pai, a tua misericórdia nunca se separou. Nós louvamos o teu nome por isso, Pai, porque a tua misericórdia se renova. E agora nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai, reconhecidos que em muitos momentos nós temos dificuldade de permanecer na terra prometida, Pai, naquele lugar que o Senhor quer que a gente permaneça. Somos tentados a voltar para o deserto, a voltar para o Egito, mas sabemos que a condição espiritual que o Senhor quer para nós é uma vida intensa, entregue ao Senhor, independente das dificuldades, dos problemas e lutas que vierem, Pai. E é lá que queremos estar, no nome de Jesus. É lá que queremos colocar a nossa vida, Pai, a vida da nossa família, entregues ao Senhor, dirigidas pelo Senhor. Por isso nós clamamos, Pai, toma cada vida aqui nas tuas mãos hoje, Pai. Traz, Senhor Deus, o leite e o mel que está precisando. Talvez alguém esteja precisando, Senhor Deus, mas traz da tua presença, Pai, que é o que nós mais precisamos. Nós tenhamos essa intensidade, Pai, de relacionamento com o Senhor, profundo, vivo, entregue, confiante, Pai. Dirige e conduz as nossas vidas. Nós precisamos, queremos uma vida em Cristo, uma vida vivida em Jesus, entregue a Jesus, Pai. Por isso, toma as nossas vidas. Se há alguém preso, que o Senhor liberte. Solte as amarras, as algemas, no nome de Jesus, Pai. Se há alguém sem perspectiva, sem rumo, perambulando pelo deserto, mostra o caminho, Pai. Chama para os teus braços. Que nós, Senhor Deus, continuemos sempre ali naquele lugar que o Senhor quer, onde nós estejamos, Pai. Superando barreiras, com o teu auxílio, confiados no teu poder. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.
Então a equipe pode vir para nós cantarmos o hino 284.